Seja muito bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, o teu podcast semanal favorito, que, como padrão, a gente conta com testemunhos, biografias e histórias inspiradoras, extraindo disso princípios elementares de uma vida extraordinária. Mas hoje é diferente, hoje é muito especial. A gente teve a ideia porque tá nascendo um novo campus da Igreja no Cinema. A gente pensou, cara, por que não fazer disso um tema que talvez pode virar até uma série futuramente, pra gente falar sobre isso. Talvez não, vai virar uma série. Vai virar? Vai virar uma Então, série. amém, vai virar uma série para falar sobre os desafios disso, de plantação de igreja, coisas de curiosidades, backstage e tudo isso que a gente nem sabe que vai acontecer, mas a gente vai falar sobre isso. Então, seja muito bem-vindo a esse episódio. Eu me chamo Murilo Fontana, ao meu lado Lucas Alves, e apresenta pra gente quem tá com a gente hoje. Bom, hoje os convidados você já conhece, estamos aqui com Carl Dietz, pastor sênior da Igreja no Cinema, e estamos aqui com Léo Oliveira, que é o novo campus pastor da Igreja no Cinema. Sejam muito bem-vindos, pessoal, ao Bíblia na Sobremesa. Alegria. E hoje nós vamos falar aí do novo campus da Igreja no Cinema, das expectativas para esse novo campus, da visão, né, da gente entender o que são os campos da Igreja no Cinema, por que isso é diferente de uma igreja. Então, sejam bem-vindos e vamos lá. Lucas e Murilo Santana, obrigado pelo convite. Santana? Murilo Santana. Fontana, cara. Fontana. Santana é nervoso. Murilo Santana. E aí, Léo, como é que tá se sentindo hoje? Tô bem, tô bem. Um pouco cansado. Tô um pouquinho cansado. Mas Detalhe, né? por incrível que pareça, eu não acordei tão cansado assim. É. É o superpoder de ser pai, né, mano? Eu achei que ia estar pior. É o superpoder de ser pai. Eu acordei bem. horrível. Não, vocês não fazem Eu não ideia. acordei ainda, tô voltando. Esses três acabaram de fazer uma viagem pra Paraguai, né, cara? Um bate e volta. Foram domingo à noite, passaram a madrugada na estrada e voltaram hoje pela madrugada também. Exatamente. Então aqui gravando esse podcast. Madrugada inteira na estrada, o dia inteiro na ponte. E agora a gente tá aqui, mano. Exatamente, andamos o dia inteiro. Plantando igreja. Muito bom. Mas foi bem legal, foi bem legal. Pessoal, vamos lá. Léo, eu quero entender contigo assim, o que você tem sentido a responsabilidade, o que você tem pensado assim, o que você está orando no teu coração para esse novo campus da Igreja no Cinema? Eu acredito que a nossa missão de pregar o evangelho, primeiro que ela independe de lugar, né? Só que a gente foi colocado nesse tempo com esses recursos, com essa oportunidade. Então, eu creio que a gente precisa fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem para falar sobre o Evangelho de Jesus. Muito bom. Então, eu não fico mistificando muito assim, nossa, agora vamos para o novo campus, caraca, vou ser pastor no campus. Para mim, a missão continua, a minha missão é a mesma. Dentro da CHF, se eu for ali na praça ali falar dele, ou se eu for dentro de um cinema. Né? Talvez o que muda são as proporções de alcance, e eu fico, a minha alegria, a minha animação, a minha motivação tá bem de verdade assim do outro lado da cidade lá que a gente está chegando, e tem pessoas lá que estão precisando disso, porque uma das minhas maiores agonias hoje na minha vida de ministério assim, é eu ver muitas pessoas vivendo muito longe da liberdade que a gente tem no reino que a gente acredita. Sim. Então, a gente é muito livre, cara. Esses dias no café ali, teve um comentário de uma pessoa que falou, antigamente eu não podia ir numa outra igreja e postar um stories ou fazer um vídeo, e o meu pastor ia ver e ia me proibir de ir na igreja, ou ia me colocar de banco e tal. Eu falei, cara, eu não acredito que isso ainda existe, cara. Inacreditável, né, mano? Isso existe ainda. Sim. Então, para você ver assim, como as pessoas elas estão muito longe de viver algo que a gente vive aqui hoje na Central House Fellowship, na Igreja no Cinema, essa liberdade, né, que a gente tem. Então, para mim, esse é o meu maior anseio lá. Tá. Levar essa vida nova para as pessoas, né? E tem muita gente do outro lado da cidade que está precisando, e eu acredito que vai ser bem frutificador o negócio. Muito bom, muito bom. Cal, eu tenho uma pergunta para você, assim, enquanto pastor fundador da Igreja no Cinema. É muito comum a gente aqui na Igreja no Cinema conviver com termos em inglês, né? Lead pastor, campus pastor. Então, são vários... Tudo que a gente faz é baby dedication.
a gente tem um padrão de colocar as nomenclaturas das coisas em inglês. E existe um porquê por trás disso. Né? Eu queria que você explicasse para as pessoas que estão em casa, para aqueles que estão visitando a gente, estão conhecendo a igreja agora. O mundo mudou. É impressionante que dos anos 1950 ao ano 2000 é comprovado que o mundo avançou mais de 500 anos em 50 anos. Hoje, nos próximos 10 anos, o mundo ele está mudando os últimos 50. Então a gente está falando de 500 para 10. E é bem simples. Se a gente sair do ambiente de igreja, você vai perceber que nas empresas hoje, você fala briefing, você fala line-up, você fala mindset, Brainstorm, workshop, enfim, tudo. Né? E aí a gente não precisa nem falar que a nossa igreja que mudou. A nossa igreja ela só acompanhou uma mudança. E essa mudança é a globalização. Então hoje na nossa igreja eu insisto em fazer uma igreja transcultural. Eu costumo dizer que eu não sou índio para morar num lugar e falar a língua da tribo local. E como a nossa igreja é o ID, né? Eu com 28 anos eu não sabia falar uma palavra em inglês, eu não entendia nada de inglês. Essa era a minha frustração. E um dia Deus falou comigo, falou, o que eu tenho para tua vida nunca vai se cumprir enquanto você não aprender inglês. Só que dentro de mim gritava a pobreza, porque eu tinha, né, você resiste ao que você não conhece. Você odeia o que você não sabe, certo? E aí naquela ocasião foi onde eu peguei uma mochilinha, coloquei nas minhas costas, peguei minha esposa. E de lá para cá eu passei por 42 países, conhecendo igrejas locais. Eu sou um cientista de igreja. E aí eu descobri que ao longo dessa jornada, existe uma linguagem de unidade nas igrejas de 5 continentes. E eu identifiquei o que essas igrejas têm em comum. Então você vai na Ásia, você vai na Europa, vai na África, você vai encontrar igrejas que você se sente dentro da igreja estando na África. Mas é a mesma sensação que eu tinha quando eu estava na Ásia, quando eu fui para Nova Zelândia, quando eu estava na Austrália. Então eu percebi o que essas igrejas têm em comum. E uma das coisas que elas têm em comum é que elas não fazem igreja para dentro, elas fazem igreja para fora. Então se a gente quer enviar as pessoas do Brasil para o mundo, como que eu posso enviar alguém para o mundo do Brasil se a pessoa chega em outro país e abre um gueto e fica falando em português? E ela acha que é missionária. Né? Então a gente prepara as pessoas hoje para elas serem cidadãs do mundo. Né? Então a gente estica as pessoas, encoraja elas, inspira os nossos filhos. Na escola dominical eles falam inglês um com os outros, eles se cumprimentam domingo de manhã. Eles descem do carro e um já grita de inglês para a janela do outro carro sem a gente falar, viu, fala inglês com ele. Não, eles não falam, porque o inglês está dentro da nossa casa e nós estamos preparando pessoas para transformar o futuro. E o futuro, quem não entender inglês vai ficar obsoleto. Uau. Muito bom. Onde é que veio a ideia? Como é que você entrou dentro de um cinema e você falou, nossa, aqui daria uma igreja muito bem? Cara, eu sempre tentei transformar uma igreja fria numa igreja quente, para um culto que seja uma experiência no mínimo inteligente. Né? Eu nem penso espiritualmente a nossa experiência. Mas uma das coisas que me frustrou é que quando eu via as realidades da igreja brasileira antes dos anos 2000, a igreja tinha mais sensação de banheiro e cozinha do que sensação de auditório, quarto, sala e lounge, entendeu? Sim. Era tudo muito azulejo, muito bege, muito luz branca, frio, né? E essa experiência de culto fica horrível, né? Porque o som é ruim, o que você está vendo é ruim. E aí foi a partir de então que eu pisei a primeira vez no cinema, eu tinha uns 17 para 18 anos, porque cinema era coisa do diabo, né? Na minha infância. A gente cresceu entendendo que o cinema era mundano, né? É onde a nova era, onde a mentalidade de Hollywood se espalhou por todo o mundo, era um mecanismo de doutrinação, de ideologia. E o dia que eu pisei no cinema, eu olhei, eu enxerguei ali a igreja que eu tentava transformar as outras igrejas lá com as coisas. Né? Sim. Eu falei, cara, já tá tudo aqui. Poltrona de couro, auditório, uma tela desse tamanho. Falei, cara, isso aqui tinha que ser um cinema, uma igreja. E eu me vi fazendo culto ali. Me vi fazendo culto, apagando a luz, abrindo mídia, o louvor. A acústica é perfeita, aí não tem vizinho para reclamar do barulho. Não tem vizinho, não limpa banheiro. Porque ali, o que eu entendi? No mundo, existe uma linha de low cost church. As pessoas do mundo já entenderam que a igreja é movimento e não monumento.
Então, só nos Estados Unidos e Brasil que as pessoas são aficionadas por comprar e construir igreja. Nos outros países, para eles é coisa mais óbvia você locar um prédio, usar o facility ali, e aí quando a igreja cresce, você aluga um maior, daí vai alugando um maior. Só que assim, as pessoas têm vida fora da igreja. No Brasil e na América, a igreja virou tua profissão. Então os pastores hoje, os diáconos, eles estão profissionalizando a igreja, então não tenho mais vida fora da igreja, né? Eu juntei meu trabalho com a minha religião, agora eu sou duplamente alienado, sou workaholic e sou religioso. Então, para eles, aquilo ali é uma gincana. E igreja nos Estados Unidos e no Brasil se torna uma gincana. Onde eu tenho o meu time, você tem o teu time, a nossa igreja está fazendo 2 conferências, vou fazer 3, a tua já comprou o terreno, vou comprar um maior ainda. É uma competição, né? É uma competição assim de gente que não tem vida, né? Essa é a verdade. Que doideira. Ô, Léo, uma vez a gente tava trocando ideia, acho que foi semana retrasada, não sei. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi que, cara, eu não escutei de Deus que necessariamente é pra pastorear, é pra abrir o campus ali. Mas eu faço isso porque eu sou um filho maduro, porque eu entendi quem eu sou em Cristo e eu vou perpetuar essa ideia, assim. Aprofunda mais nessa ideia, assim. Foi realmente você que me falou isso? Foi. A gente estava conversando, acho que aqui um dia na CHF. E eu acredito que a partir do momento que a gente é emancipado, quando você faz 18 anos, você toma suas decisões, né? O Cal talvez tenha uma cultura até um pouco antes, né? Antecipada com os filhos em casa, né? A ideia deles é até antes, talvez, o filho já ser mais emancipado e viajar e poder resolver a vida. E quando o filho, ele é emancipado, tem a maioridade já alcançada, não faz mais sentido o pai bater nele, não faz mais sentido o pai ficar decidindo as coisas por ele. Então, só que daí o trabalho do pai foi bem feito. E eu entendo a minha vida com Deus, de uns tempos para cá, sim. O trabalho do meu pai foi muito bem feito na minha vida. A ponto de eu entender o que é honrar ele, o que é fazer o que ele quer e fazer o que ele faz. Então, muitas coisas a gente sai fora dessa conversa que, Deus mandou. Não, Deus mandou a gente fazer. Deus não mandou eu assumir o campus. Não teve algo espiritual que desceu, eis que te digo. O que teve já anos atrás já. Que é o quê? Vai lá e a tua vida, ela é sobre mim. Então tá bom, onde eu tiver, a minha vida é sobre você. Agora, em setembro de 2024, a minha vida sobre Deus é onde? É lá no Jardins Américas e acabou. Então, se não tivesse lá, ia continuar sendo aqui, ia continuar sendo no Ventura. Se eu não tivesse aqui, ia ser em qualquer outro lugar. Então, porque quando eu entendo a minha identidade e eu entendi que eu sou um filho maduro, que eu não preciso mais ficar jogando nas costas de Deus o que eu faço, eu começo a tomar decisões com ousadia baseado naquilo que Deus já fez sobre mim. Então, as pessoas elas têm muito medo de fazer as coisas porque elas não entenderam o que Deus fez sobre elas ainda. Então, eu entendi que o meu pai já bateu em mim, e obviamente, eu sou corrigido dia após dia. Só que a correção agora, ela precisa mudar a correção. O tipo de correção tem que mudar. Não adianta, né? O pai não adianta mais bater na minha bunda hoje. Tipo assim, já tenho 30 anos, né? Faz sentido o meu pai lá vir me corrigir com uma cinta. Sim. Então, eu já entendi o que ele colocou na minha vida. É interessante que a igreja que ele está começou não semana que vem. Começou o dia que ele entrou com os 2 pés dentro do gasofilácio. Lá atrás, quando ninguém estava vendo. Em algum lugar, em algum culto, lá em Pinhais, Piraquara. E é nesse dia que a gente obedece a Deus naquilo que a gente vai fazer, né? Então hoje, no fundo, a gente só está vendo o efeito disso. Uma cascata disso, né? E aí é interessante isso que ele está falando, porque a Bíblia diz que o servo não sabe o que faz o seu senhor. E esse é o problema de a gente tentar servir a Deus. Você vai estar a serviço de Deus, e aí você não sabe mais como Deus pensa, nem o que ele gostaria que você estivesse fazendo. Então você fica pedindo para Deus, perguntando para Deus, o que é para fazer agora? O que é para fazer agora? Essa mentalidade de servo. O servo pergunta o que é para fazer. O filho, ele conhece tanto o pai, e aí acima de filho tem mais a terceira estágio, que é o amigo. Que ele se move pelo que o pai valoriza, e ele vive para os assuntos do seu pai. Então, essa é a diferença de quem vive para Jesus e quem vive com Jesus. Né? 80% dos crentes, eles vivem com Jesus. Jesus está no bolso deles, no pescoço deles.
E volta e meia ele dá uma checada aqui se Jesus ainda está com ele. Então Jesus vai com ele, Jesus trabalha com ele, Jesus casa com ele, com a esposa dele. Só que ele não faz nada para Jesus. Quando a gente entende isso que o Léo está dizendo, a gente vive para Jesus. E aí eu já não faço mais o que é bom para mim. Eu faço como tem que ser para ele. E aí você rompe com essa trava do vou perguntar para Jesus. Não. A serviço de Jesus, por exemplo, um militar, ele não fica indo lá no quartel, indo na delegacia para o superior dele perguntando, viu, será que eu posso prender ele ou não? Será que eu devo sair com a viatura ou não? Cara, quando você veste a farda, você já veste a missão, e a missão ela se comporta dentro de uma lógica, né? E plantar a igreja, você vestiu uma farda, que o dia que você vestiu ela, você pergunta pouco para Deus. Porque você já entende exatamente o que Deus está dizendo. Muito bom. E o amigo você nunca pergunta, né? Então, eu ia falar sobre isso. O que é o amigo? O amigo você não pergunta para ele, ó, o que eu posso fazer hoje lá, para nós lá em casa. Não, eu só convido ele, né? Eu faço o que eu sei que ele gosta, eu convido. Eu vou comprar a carne lá que ele gosta e eu falo, vou fazer um churrasco lá em casa. E aí que tá a questão. É até interessante que tem situações que você não vai poder convidar teu amigo. Tem situações que você pode, né? E aí até tava pensando nisso agora, assim, né? Tem coisa que você faz que será que você pode convidar Deus? Deus acho que não vai aceitar aquele convite. Mas eu tenho a plena consciência de que o que eu faço hoje, Deus ele vai aceitar o convite, né? Então Deus está comigo. Isso aqui é muito bom. Porque talvez amigo é uma das relações mais honestas de uma sociedade. Como pai, você é obrigado a ser amigo do teu filho porque você é pai dele. Como empregado, você é obrigado a ter empatia com seu patrão porque você depende do salário dele. Sim. Esposa e marido, mesma coisa. Mas amigo é orgânico, entendeu? Tira tudo e veja que amizade que sobra, né? Porque a gente se orienta como amizade sempre no interesse do outro. Então eu me ajusto na expectativa do outro como amigo, né? E a Bíblia diz, aos seus amigos ele dá a conhecer os seus mistérios, os seus planos. Deus ele tem prazer em ter alguém que não senta na mesa porque é filho, porque é servo, porque é isso, porque não. Ele senta só porque ele é amigo de Deus. E aí Deus ele começa a falar, ó, eu tenho os pensamentos futuros, eu sonho isso para Curitiba, eu sonho isso para tua casa, eu sonho isso, porque os sonhos de Deus, pessoal, são tão mais altos quanto o céu da terra. E o dia que eu entendi isso, eu desisti de ter sonho. Só que enquanto partida, eu embarquei em todas as loucuras que eu consigo conceber que Deus ele está se movimentando. Então hoje o nosso desafio não é ter um sonho, nosso desafio é interpretar o sonho do que Deus está fazendo e falar, Deus, se essa onda levantar, eu preciso estar de pé na prancha. Eu vou descer essa onda. Esses dias caiu a minha ficha, eu falei aqui na igreja. Em todas as eras e épocas, Deus se moveu na terra através de um grupo. E eu perguntei aqui na igreja, quantos por cento do mundo vocês acham que vive igual a gente vive? Né? Porque quem vê a gente vivendo sabe o quanto a gente vive para Jesus, né? Sim. Talvez dá 5% no mundo. Na minha cidade, não sei se tem 5% da nossa cidade que vive igual a gente, não sei. Mas pensa assim, ó, 5% do mundo. Aí Deus vai fazer algo novo sobre a terra. Ele vai chamar quem primeiro? Esses 5%. Falando, ó, eu vou me mover. E aí eu entendi que eu tô numa reta, assim, eu tô na linha de Deus para as coisas que ele vai fazer nos próximos 40 anos, que eu não preciso ter pressa. Que é uma questão de tempo, ele vai revelar pra gente, falar agora é a hora. E vral. Muito bom. O sentimento que eu tenho desde lá da CHF, quando ela era numa garagem, e eu sentia isso, é que a gente estava entrando numa Arca de Noé, lá naquela época da garagem, lá na pandemia e tal, e a CHF é a Arca de Noé. E eu sentia que a galera em volta estava toda naufragando, assim, tudo morrendo afogado. E parece que Deus, ele encontrou uns justos ali, que é esses 5%. Falou, ó, vocês entenderam algo. E aí sobre isso Deus foi sustentando a gente. E como a Arca de Noé, o Cal comenta, às vezes usa bastante esse exemplo, né? Na Arca de Noé tem os bichos dentro, vão fazer cocô, vão comer, feder. Vai feder. E a gente passou por todo esse processo. E hoje eu sinto que é o tempo que a água baixou e a porta da arca abriu. E a gente está saindo para fora para construir uma nova família. Para mostrar o que é o novo mundo. O que é o mundo que Deus... O que é o reino de Deus. E eu sinto que essa é a época assim, que a porta da arca ela abriu e a gente está indo para fora agora
Sim. Com o chão seco para poder povoar a terra de novo, porque as pessoas estão muito longe do que é o reino. E soa pretensioso isso que ele está falando. Só Sim, que eu de certa sou a maneira. terceira geração de pastor e missionário em 120 anos de história, que eu sou a primeira geração a sentir isso. Meus pais não sentiam isso aí. Para os meus avós não era assim. Era o contrário, era outro discurso. Era outra leitura de mundo. Falando, cara, Jesus está voltando, ferrou para todo mundo e corre. Entendeu? Só que hoje, essa sensação que o fim, a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor que o começo. O religioso, ele pensa que o fim vai ser Pior. feio. É. Não, Sim, o fim vai ser total. glorioso. Pode ser feio para quem está fora do plano. Mas para quem está dentro do plano, pode ter certeza que a gente vai reinar em vida com Cristo e ver tudo saindo do papel, né? Quanto mais eu vejo o mundo pegando fogo, Israel, Hezbollah e tal, falo, Jesus, é isso. O Apocalipse está levantando das páginas, assim, sabe? Sinais na terra, sinais no céu, a lua se convertendo em sangue. Tudo isso está acontecendo, cara, diante dos nossos olhos. O mundo, ele sabe que tem alguma coisa errada acontecendo. Sim. Estamos no inverno mais quente da história. Como assim, cara? Ué, as coisas estão mudando. E várias vezes, Cal, tinha uma acusação na minha cabeça, o diabo me acusava por vários momentos, assim, mas será que é isso mesmo? Tá certo o que vocês estão fazendo? Será que é essa vida aí? Porque é tão só vocês, assim, é tipo assim, todo o resto tá tudo errado. E a questão não é que a gente tá julgando os outros como errado. As pessoas, a religião, ela tomou conta mesmo, assim. Sim. E aí eu creio nos poucos que são escolhidos Obrigado, mesmo. Stocker. Nos muitos que são chamados e nos poucos que são escolhidos, eu entendo dessa forma. Que assim, muitos foram chamados, desses muitos que foram chamados, vários fizeram um monte de cagada, vários foram autoritários, vários pegaram a religião e consumiram as pessoas com a religião, Sim. e os poucos que foram escolhidos entenderam algo diferente. E aí o diabo por várias vezes me acusava, mas será que é isso mesmo? Porque só vocês que estão vivendo isso, e tem tanta gente que não está vivendo isso. Não é egoísmo? Não é egoísmo, não é? Aham. Será que é isso aí mesmo? Só que aí eu começo a ver assim, mas Deus, eu tô... E aí você começa a ter que ver os frutos da nossa volta, das decisões que a gente toma. E não mais só o resultado, porque o resultado está sendo bem ferrado lá fora. É pastor que está pegando a mulher do outro, é o cara que cai, é o cara que roubou a igreja, não sei o quê. É o que mais está acontecendo nos últimos 2 anos, assim, ó. É loucura. E é a galera lá, do sistema, os bonitão lá, é os caras, tipo, entendeu? Os formadores de opinião, Isso. os escritores de livro, os E fundadores de seminário. E aí eu vejo que bíblico. eu tô cada vez mais dentro do reino protegido pelo meu pai mesmo. Não, é isso aqui mesmo. Porque a Bíblia não prega essa desgraça aí. Então, Eu não acredito nesse eu evangelho. acho que eles começaram a responder já a minha pergunta, mas como que as pessoas que estão estudando a gente de todo lugar do Brasil e talvez até do mundo podem viver isso que a gente vive? Por onde elas podem começar a viver isso? Essa é uma questão. Vamos brindar antes aqui, ó. Aqui, ó. Rails, muito obrigado, tá? Barista Café. Barista Café. Em homenagem Barra a todos Hiltz. os fundadores de igreja, da geração que estão se levantando, plantadores de igreja. Amém. Jesus é o CEO fundador de igreja, certo? E ele nunca mandou a gente plantar igreja, mano. Da onde que saiu essa história? Boa. Fazer culto. Boa. Profunda nisso aí. Profunda que isso é bom. Jesus nunca mandou a gente fazer culto. Jesus nunca mandou fazer culto, nem kids, mano. Como é que surgiu isso? Surgiu quando reduziram a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, a ir aos cultos de domingo. E ali fizeram um circo daquele culto. Buscar o reino em primeiro lugar e a justiça desse reino fala de uma integralidade do evangelho que começa segunda e termina segunda. E ali passa pelo domingo, passa pelo sábado, passa pela... E aí esse é o ponto que a indústria da religião, ela funciona na lógica de plantação de igreja. Né? Então, antes da cruz, para você fundar uma religião, você tinha que ter uma igreja. Você tinha que ter um templo, um sacerdote, um símbolo, um rito e um livro. Olha que interessante. Depois da cruz, Jesus veio e fundou a igreja. Hoje a gente tem um templo, só que um é preto, o outro é vitral, o outro é tudo a mesma coisa. E chamam de lugar santo ainda. Não entenderam nada. Você tem um rito, que um chama de pentecostal, o outro chama, não, nós somos tradicionais, históricos. Você tem um livro,
que a gente chama carinhosamente de doutrina. A doutrina batista, a doutrina pentecostal. Você tem um símbolo que a gente chama de logo. O logo da Lagoinha está bem forte, a logo da Elevation está bem forte, mas é tudo símbolo. É cananeus, amoreus, jerbuseus, ferezeus. Eles se orientavam assim. Eu sou da Lagoinha. Sério? Isso não diz nada. É uma pena que você é da Lagoinha. É uma pena que você é da Elevation. É uma pena que você é da Inc. Porque você é para ser do reino de Deus e a sua justiça. E é interessante que as pessoas elas entram numa igreja se iludindo que um dia elas podem sair de uma igreja. Mas ninguém entra, porque o reino de Deus não tem parede. O reino de Deus não tem lugar. O reino de Deus está dentro de mim, não é comida, bebida, mas justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Então, a minha comissão com o reino de Deus é como eu vivo a vida, não o lugar que eu frequento. E aí, quando a gente tem uma vida em comum, a gente se encontra e tem muitas relações. Nossa, você tem convicções parecidas com a minha, você tem prioridades parecidas com a minha, você carrega valores parecidos com o meu. E a gente se alinha dentro de os do caminho. Né? Alguém um dia identificou um povo assim, e a Bíblia chama ele que eles eram identificados como os do caminho. Ó, esses aí são os do caminho. Mas eles não eram de uma igreja. E aí no final a gente tem ainda o sacerdote. Que para você ter uma religião você tem o templo e o sacerdote. Hoje a gente chama um de pastor, outro é reverendo, outro é bispo, outro... mas é tudo a mesma coisa. Então a gente está vivendo a igreja perfeita no tempo errado. Se fosse antes de Jesus, toda a igreja no mundo estaria tendo um selo do Inmetro, falando, cara, vocês foram melhor que até o povo hebreu. Nem o povo hebreu foi tão melhor bacana. Que o Gibereia. Melhor que o Gibereia. Nem o povo de Israel era tão bacana quanto os batistas, os presbiterianos, reformados. Só que eles erraram o tempo. Que Jesus veio, consumou e revelou o reino. Meu irmão, diante do reino, não existe batista, não existe presbiteriano, não existe pentecostal. Pegue a sua religião, enfia no bolso e vai embora. Não existe religião no reino. E a gente precisa entender que a igreja que a gente aprendeu, ela tem mais de religião do que o reino. Você enquanto esse cientista de plantação de igreja, esse cara que vive a igreja há muito tempo, estuda a igreja há muito tempo, o fato de existirem essas doutrinas, a minha leitura, Cal, é que é o seguinte, assim, ó, as bandeiras e as doutrinas existem para poder se comunicar com a primeira pessoa ali como se fosse uma isca, né? Então, assim, ó, existe uma doutrina naquele lugar que você se enquadra melhor naquilo do que naquilo. Então, por exemplo, para uma pessoa mais... talvez veio não conhece a religião, ele vê um pentecostal gritando, rodando, pulando, aquilo aí para ele assusta e ele não se conecta. Mas talvez ele numa metodista, ele já não... Aqui já consigo ir, já consigo frequentar. Você acredita que isso seria assim, ó, o mundo ideal seria, cara, você vem por isso, mas você aqui dentro entende o que é reino, entende a totalidade. Sabe? É assim, ó, então... A isca, aquilo que atrai o cara a Deus, até pode ser a doutrina ou a forma com que isso se apresenta na sociedade. Só que lá dentro está faltando profundidade de conexão e explicação do que é reino. Hoje em dia, para você ir em uma igreja, você precisa se esforçar para ser diferente deles ou ser igual a eles? Igual. Essa é a prova que é religião. Porque o reino é a combinação dos diferentes. A multiplicidade revela unidade. Quando você tem pares iguais, você não tem mais unidade. Você tem um extremo. Então, por exemplo, eu tenho 4 filhos. Faz todo sentido. Eu tenho 4 filhos. Eles são iguais? Não. Mas eles têm a mesma cultura. Por quê? Porque de como nós pensamos, nós revelamos uma cultura lá em casa, onde todos os 4 filhos, sendo diferentes, eles terminam num resultado igual. E a gente precisa concentrar o resultado da igreja de Cristo na Terra e não a pro forma. Então, eu não tento fazer meus filhos serem iguais porque eles são meus filhos, não. Eles precisam ser respeitados dentro da sua diferença. Só que o que torna eles frutos da cultura da minha casa é como eu penso, não como eu faço. Então, a gente precisa plantar a igreja focada em como a gente pensa. Porque o evangelho é como a gente pensa. O evangelho não é como a gente faz. O que é religião? Como a gente faz, não o que a gente pensa. Na religião, o que você pensa não importa.
Ele só manda você engolir, ficar quieto Só segue o plano. e só segue o plano. Só interage, só vem na conferência. Só venha no retiro. Tá, mas eu não entendi. Mas por que é assim? As duas respostas mais científicas da religião é porque sim e porque não. É tudo que eles sabem responder. Não, porque sim. Não, mas por que sim? Não, porque não. Tá, mas vamos falar com o pastor. Não, isso aí, porque não. Então, a gente precisa entender que o reino, ele por si só, ele é poderoso para sustentar uma igreja que não existe. Porque você já percebeu que o Espírito Santo não existe? Deus não existe? O pecado não existe? Por isso que a Bíblia diz que as coisas visíveis vieram do invisível, visto que o que é invisível é superior ao que é visível. Então Deus não existe porque tudo que existe foi criado. O Espírito Santo não existe porque ele já era antes da criação. Entendi. Sim. O pecado não existe por quê? Porque ele foi tirado do mundo. Então antes de Adão ele não existia no jardim e depois de Jesus ele não existe mais. Foi tirado do mundo. Por isso que nós somos paridores de pecado. A gente consegue dar vida ao pecado. Dar vida é porque não existe pecado. E aí, igreja, ela também não existe. Porque ela é um sistema quântico. Ela é o corpo vivo de Cristo ao redor do mundo, cujo cabeça é ele e nós somos os seus membros. Como que eu posso ser membro de uma igreja da Ásia? Eu sou membro. E, cara, é incrível quando você sai do teu país, chega num país, uma terra distante e vai na casa de um crente, meu irmão. E tu sente em casa, né? Sente em casa. É uma conexão. Eu tive uma experiência na Alemanha uma vez, que eu e a Aline, a gente era recém-casado, cara. E tinha um pastor ali que morava em um apartamento de 2 quartos com 4 filhos. Logo, eles moravam pai e mãe num quarto, os 4 filhos empoleirados no outro quarto, no centro de Munique, se eu não me engano. Em Munique. E aí, a gente feliz, pô, eles convidaram a gente para ir na casa deles, blá, 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 blá. E a gente dormiu e tal. E quando a gente acordou de manhã, ele falou assim, bom, se eles são em 6 e a gente só tem 2 quartos, onde que eles dormiram? Os 6 dormiram dentro de um quarto e a gente dormiu na cama do casal. Cacete. A gente nunca viu eles. Aham. Eu dormi dentro do quarto do casal, onde tinha toda a intimidade deles. Né? Na Alemanha não tem suíte, né? A modernidade europeia, a suíte não é uma coisa normal. Sim, aham. E aí a gente ficou constrangido. Os caras deram o quarto deles. Eles não eram índio. Né? Uma coisa é você ir numa tribo antiga lá, eles tentarem dizer obrigado fazendo coisa assim. Não. Eles eram pastores de uma igreja dentro da Europa, num país desenvolvido, recebendo a gente na casa deles. Por quê? Porque para eles não ofendia. Eu dormi em cima da cama deles, cara. Isso é igreja. Só a igreja faz isso no mundo. Não existe outro lugar. Pense que é um alemão, primeiro. Você nunca vai ver um alemão fazendo isso. Eu tô parado no alemão, entendeu? Eu parei no alemão. O alemão, ele já não gosta muito que você passe do horário dentro da casa dele. Agora você imagina o cara te dá a cama dele, meu irmão. Na cama dele. Então eu posso contar 200 histórias assim, nos Estados Unidos mesmo. A gente ficou 3 meses lá. Todo domingo eu ia numa igreja, cara, terminava o culto, a gente terminava almoçando dentro da casa das pessoas e elas rindo e amando, e você fala assim, hoje os amigos que eu tenho ao redor do mundo, às vezes faço vários posts em inglês, ninguém entende, pensa que eu tô me alugando em inglês, entendeu? Só que não, eu tenho pelo menos 100 amigos fora do Brasil. Amigos que eu dormi na casa deles, que eu chorei durante a noite, que eles oraram por mim, que teve manto profético, que eles deram speak life, que deram palavra profética sobre o futuro da igreja, tudo que eu vivo hoje, eles celebram comigo. Do Havaí, da Europa, da Nova Zelândia. Então, a igreja de Jesus, ela não existe. Por exemplo, família existe? Não. Por isso que ela é indestrutível. Existe a gente morando junto, existe uma dinâmica familiar, se enxerga. Okay. Mas como é que você fala, vou destruir uma família? Não, onde que eu bato? Né? Um casamento existe? Não, não existe. Só que é uma estrutura de pensamento que a gente se orienta por ela. Então, os maiores mistérios do reino de Deus é tudo aquilo que os olhos, a gente enxerga de olhos fechados. Por isso está escrito ali, ó, fecha os olhos e veja. Cara, isso é muito bom. Isso eu não tinha estudado também, não fazia ideia, mas quando você fala, traz uma clareza muito grande, assim, porque acaba que os pontos acabam se fechando, se complementando, sabe? E tu acha que a mentalidade que mais atrasa, você também, Léo,
a mentalidade que mais atrasa as pessoas para viverem isso em comunhão com igrejas é talvez esse apego a uma placa, assim, de nossa, a minha igreja é certa, a minha igreja prega o que é verdade, ou esse apego excessivo às coisas, assim, de placas institucionais e tudo mais? É que a gente tinha que, o quanto antes, espalhar que o reino de Deus ele não está no sábado e no domingo, no culto de jovens e no culto de domingo. Uhum. O reino de Deus ele funciona de segunda a sexta. Então o fruto do Espírito ele só vai funcionar lá na hora do BO. Na hora que você estressar no trabalho, na hora que a mulher levantar a voz, na hora que o filho não obedece, na hora que a conta não tem dinheiro para ser paga. O reino de Deus ele vai funcionar depois ali. Então, na verdade, fazer culto no cinema é uma parte do ID. É uma parte ali. Não é ali. Isso você falou. Eu ouvi em algum podcast aqui, se eu não me engano, mas foi uma coisa que ficou muito marcado para mim, assim, que é o seguinte, né? Quando você vai no culto no domingo, por exemplo, você tem atuação, você converteu a atuação. Mas você tem que aprender a converter a tua reação. Que é quando o teu chefe te dá uma dura, que é quando você pega um negócio, cara, e você toma um susto, é quando você, né? Então, aprender a converter a tua reação é muito mais importante do que você converter sua atuação. Porque a atuação é mole, né? Ela é pensada. Ela é pensada. Você arquiteta ali, não, eu vou fazer assim, eu vou chegar no culto com a minha família com cara de feliz, mas eu tinha acabado de tretar com meu marido, bati em todos os filhos e vão pro culto assim, entendeu? Porque aí é mole, você tá ali, tá dentro do teu plano. Agora, a tua reação é quando alguém vai lá e te faz aquela pergunta que tu não esperava. Ou quando alguém vem com uma notícia que você não esperava. Cara, aí que é o Por isso que eu achei interessante o que o Carl falou, né? Nós não estamos plantando igreja, nós estamos plantando campus. Campus, Né? Qual é a diferença disso? A gente planta o campus para que a igreja, de verdade, ela chegue nas casas. É isso. Plantar a igreja. Porque assim, ó, eu sempre penso assim, ó, qual que é o BO das igrejas grandes hoje? Na maioria da religião. A gente tem dois modos de fazer acontecer a igreja. Fazer um templo de Salomão ou fazer coisas maiores que eu fiz, como Jesus falou. Vocês farão coisas maiores, Jesus falou assim. Ou vocês querem fazer coisas maiores do que eu fiz ou vocês querem continuar fazendo o templo de Salomão? E o BO tá nos caras querer fazer templo de Salomão hoje, entendeu? Eles querem fazer o templo. E a gente perdeu fazer coisas maiores. Então a igreja ali, a gente vai dar 200% porque a gente sabe que a partir daquilo ali eu vou conseguir, nesse tempo, fazer coisas maiores do que ele fez. Talvez ele não tinha essa voz que a gente tem hoje. Eu creio que tudo, a integralidade das coisas, ela funciona hoje na nossa vida. A gente crê nisso hoje. Então tudo que eu fizer, tudo é válido dentro do que Deus ele sonhou para a humanidade. Dentro de onde eu estou mirando no que Deus sonhou para a humanidade. Então, para mim, eu falo isso várias vezes. Cara, não precisava vou gastar 50 mil. Tipo, Jesus não precisa disso aqui, mas qual que é? Por que eu estou fazendo isso aqui? E aí você bate o pino. Quem não entende, bate o pino. É verdade. Então não vou fazer mais nada. Não, mas eu vou fazer... Como que eu não vou fazer mais nada, sendo que Jesus me deu a missão de fazer coisas maiores do que ele fez? Então não posso ser 880. Mas o que eu tenho para esse tempo? Eu tenho para esse tempo essa caixa. Eu tenho para esse tempo esse microfone. Eu tenho hoje o quê? Eu tenho saúde hoje. Eu tenho... O que eu tenho? A minha família? Então o meu filho vai aprender para que ele também possa pregar esse evangelho. Tudo que é meu é para a glória dele. O que é a glória dele? A glória dele é a igreja de Jesus se manifestando na terra. E eu uso tudo que eu tenho para que essa igreja se manifeste. Só que o domingo é uma parte da excelência do que a gente faz. Por isso que para mim eu sou intenso independente do lugar que eu tô. Se é no domingo lá, se é numa quarta-feira aqui, se é num lidera tocando violão, se é em casa, na criação dos... Porque tudo vai levar a esse reflexo da igreja de Jesus na terra. Né? Então, por isso que não é plantação de igreja. A igreja ela vai acontecer de segunda a segunda. Só que tem uma parte ali no domingo que acontece, que provavelmente é a maior porta de entrada para as pessoas na igreja de Jesus. É isso que a gente quer proporcionar. Qual que é a igreja? É o reino de Deus manifesto. E a gente vai fazer com força aquilo ali, que aquilo ali, para nós, é a visão que Deus dispensou aqui. Para esse tempo. Para agora. E pode mudar. Né? Isso, daqui a pouco pode ser, acabou, não vai mais ser isso aí. Vocês estão, igual o Carl falou esse tempo atrás, você falou isso. Daqui a um tempo pode ser, pessoal, que a gente esteja proibido de entrar no cinema. E provavelmente vai acontecer. Vai começar a ser perseguido e vai chegar a esse ponto. E aí, acabou então? Acabou a igreja.
Não, jamais. E essa é a verdade que antes da cruz, o epicentro da religião era o templo. Depois da cruz, na prática você vê que também é o templo. Mas depois da cruz, não. Depois da cruz, cada casa é uma igreja, cada crente é o pastor. Sacerdote universal. É esse corpo místico. E o corpo místico. E aí, só que tem um detalhe. A igreja apostólica primitiva, ela se reunia de casa em casa e perseverava na oração no templo. Por quê? Porque o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos e as casas ficavam pequenas. Então, o ajuntamento de domingo precisa ser o fim das coisas, não o princípio das coisas. Boa. Aqui que está invertido. Tá tudo errado, então. Terminou, a gente encerrou no fim das coisas. Sendo que no princípio das coisas, a gente chamou de princípio aquilo que é o resultado. E aí qual que é o nosso problema hoje? Que um pastor que morre para abrir uma igreja, que são a maioria deles, eles morrem quando fecha a igreja. Porque eles pensam que aquilo é a igreja. Então se eu fechar a INC hoje, o diabo venceu. Só como eu nunca morri para abrir a INC, não, eu abri mão dos meus sonhos, eu abri mão de uma carreira no multinacional, eu abri mão... Não abri mão de nada, mano. Eu só entendi que era uma grande oportunidade de pregação do evangelho, fui lá, fiz um contrato e estou 11 anos fazendo isso. Só que se amanhã fechar, eu vou celebrar os testemunhos que eu vivi e não os que eu não vivi. E hoje eu vejo que na religião, um cara ele dá demais para abrir uma igreja, e essa é a razão que ele nunca fecha aquela igreja. E tem muita igreja zumbi. São igrejas que elas apenas estão lá, mas elas deixaram de existir faz tempo. Elas não são eficazes. São problemas sociais hoje, igrejas que deveriam estar fechadas, que nem Deus está mais lá. Só que o pastor, ele fala, ele deu tanto para abrir, que ele morre se fechar. Tá pegado a isso. Tá pegado. E o reino de Deus não é aquilo. O reino de Deus vai além daquilo. Né? Por isso que é importante, assim, Deus, para esse tempo. Qual que é o tempo? E, Cal, tu consegue assim, ó, baseado em tudo que você já viu, já estudou, já vivenciou, você consegue traçar um paralelo de igrejas que deram certo, o que elas possuem, igrejas que deram errado, o que elas possuíam? Você consegue ter mais ou menos assim um norte de, cara, isso aqui vai dar ruim, isso aqui não vai dar. Então, eu já tenho essas referências, você consegue fazer essa lista? Eu tenho bastante evidências, mas a principal é que a igreja que deu certo foi o pastor que deu certo fora da igreja. Eu tenho um pastor amigo meu que ele tem mais de 1000 funcionários. Então tudo que ele faz na empresa, ele faz na igreja. Ele só vai comprando coisa, comprando estagiário, comprando filmmaker, ele vai contratando. É um cara maluco. Ele tem mais de 2 milhões de folha de pagamento por mês. Só que esse cara deu tão certo com esses 1000 funcionários fora da igreja, que a igreja dele hoje tem milhares de pessoas em 5 anos, se eu não me engano. Numa cidade desse tamanho. Por quê? Porque esse cara ele é tão dinâmico nas coisas que ele perdeu a fronteira entre aquilo que é dele e daquilo que é de Deus. Então ele faz dinheiro e com o dinheiro ele faz a igreja. E esse cara hoje tem um grupo pastoral onde ele é o pastor mais ausente da igreja. Porque ele tem 1000 funcionários. Mas domingo ele sobe lá, arrebenta e prega e tá todo mundo bem, todo mundo feliz. E a igreja é a maior igreja da cidade, em Minas Gerais. Como? Por isso que não dá pra falar, tem que tomar cuidado, né? A igreja que deu certo, a igreja que deu errado. É isso. Não, a igreja nunca dá errado. Não dá errado. Igreja, só tem uma que influencia mais e outra menos. Um campus deu errado. Uma missão deu errado. Você falhou na missão. A igreja de Jesus não dá errado. Então é bem perigoso a gente ficar... E isso é muito normal. E aí eu comecei a perceber que a gente não estava tão isolado, sozinho, sendo egoísta. Porque a gente mete a igreja, a palavra igreja em tudo, assim. Só que, cara, a igreja é um negócio assim que não é isso que a gente tá falando que deu errado. Isso aí que deu errado não era igreja, entendeu? Era esse ajuntamento de pessoas. Isso, não, mas eu tô falando porque... não, faz sentido. Tipo, deu errado a igreja. Não, a igreja do cara lá deu certo... Só que teoricamente ele nem tava fazendo igreja. A igreja já era a empresa dele. Ele se organizou. Sim. Ele se organizou. Ele foi para mais uma missão e a missão foi bem cumprida. Sim. Não, mas é isso, assim, ó. Eu acho que já entrou tanto no inconsciente coletivo que a palavra igreja é aquele lugar que você reúne com meia dúzia de gente, que realmente é isso, né? Quando você leva a palavra igreja, você não pensa na totalidade dessa palavra, em tudo que isso está acoplado. Só pensa nessa partezinha aí, ó. Que é o ajuntamento no domingo, né? Então sim, mas faz todo sentido.
Quando a gente fala dos desafios hoje de abrir um campus novo da Igreja no Cinema, né? As pessoas elas não enxergam, né? Elas acham que se assina o contrato, você entra e tá tudo bem. Né? A gente acabou de chegar de uma viagem para o Paraguai, em que a gente foi em busca de equipamentos para melhorar a estrutura, para entregar para quem chega na igreja o melhor. Né? Quais são os principais desafios hoje, Cal e Léo, para se instalar um novo campus da Igreja no Cinema? Quanto de recurso tem envolvido por trás disso? Quanto de tempo, quanto de dedicação tem envolvido por trás disso? O maior desafio é você gerenciar uma igreja por influência e não por imposição. Ser honesto nisso. A religião, a base dela é imposição, por isso que ela funciona com velocidade. Né? Já o jeito que eles fazem o dízimo e oferta já é uma imposição. Ainda que eles se escondam por trás de muitos versículos bíblicos, mas a maneira que é colocada isso é uma sentença. Se você não dizimar, vai feder para o teu lado. Então nessa imposição, o baldinho enche e assim a gente consegue pela imposição fazer um kids, pela imposição fazer o diácono vir no horário, fazer. Só que o reino, ele não funciona por imposição. O reino, ele funciona por influência. O maior desafio de construir uma igreja é você ser honesto com a influência que você tem. Porque se a gente está vazio de influência, a gente vai estar vazio de recurso. Então, a influência ela é chave para engajamento social comunitário, para mobilização de pessoas, porque você não paga nada. O Léo não ganha nada de salário. Tudo que ele tem é uma ajuda de custo das horas que ele passa aqui, que dá mais de 20 horas semanais. E é coisas da CHF bem administrativas, né? Ele passaria fome. Não tem nada a ver. Não tem como. É a gasolina, é a alimentação dele. Uhum. Ele mais algumas pessoas aqui. Só que todos os nossos pastores não têm salário. Nenhum. Eu nunca tive salário há 11 anos. Então como é que se faz um pastor obedecer? Ele tem que entender as coisas suficientes para ele fazer por si, não por causa que eu... Né? Ele não está ele não tá debaixo do meu comando lá. Ele está ao comando da missão, daquilo que a mãe dele ensinou na casa dele, na igreja que ele cresceu. E ele não fica por causa do salário. Não fica. E esse é o prodígio hoje da força da nossa igreja. É gasolina azul, é gasolina de avião. Gasolina é tudo igual? É, mas algumas não dá para usar em algumas engenharias. Por quê? Porque algumas são mais puras do que outras. E hoje a maneira que a gente faz igreja hoje, ela precisa de gasolina pura, senão a máquina não funciona. E é muito desafiador, porque daí você precisa... A gente montou um campus aí com 50 mil reais. Cara, desses 50 mil, domingo eu fiz um apelo, deu 1.800 durante o apelo. Aí outra irmã deu mais 5 mil, fora isso, que ela sempre dá. Um outro irmão deu 5 mil, eu dei 3,5. O outro irmão emprestou 10 mil. O outro irmão emprestou 2 mil, que não é da igreja. O Gustavo, que estava comigo, precisou de grana, ele emprestou mais 2. E eu emprestei nessa última corrida agora mais 10.800. E aí a gente fez uma vaquinha praticamente. Dessas 50 mil que a gente já gastou. Ah, calma, mas a igreja não tem dinheiro? Não. A gente não tem dinheiro. Por quê? Porque a gente não funciona na imposição. Então os nossos dízimos e ofertas, eles são na medida do quanto as pessoas quiseram dar. Uhum. E aí pensa, o quanto as pessoas querem dar, é bem difícil você esperar isso. Domingo a gente estava com 240 pessoas no culto. Eu abri essa oportunidade. Uma pessoa deu 5 mil, as outras 13 deram 1.850 juntos. Então essa é a diversidade do corpo de Cristo. Só que assim, eu não posso colocar um peso nessas 13 pessoas que juntos juntaram 1.850, porque tinha gente que deu 10 reais ali. E tem que tirar o chapéu, porque deu. Essa pessoa fez aquilo que ela tinha que fazer. Ela foi tão fiel quanto a mulher que deu 5 mil reais. Foi fiel. Porque a ordem ele era o quê? É dar. Dar quanto? Putz, hoje é isso aqui que eu vou poder. Né? Uhum. Mas, pensa, de 240 pessoas, já pensou se as 200 pelo menos falassem, eu vou pelo menos dar. Né? 200 vezes 10 já daria 20 mil. Eu só precisava que mais 180 pessoas pensassem igual aquela moça que deu 10 reais. Uhum. Só que daí o 10 reais, a gente é muito canalha. Porque você pensa assim, putz, 10 reais não vai fazer nada.
Por isso foi uma criança que deu 5 pães e 2 peixes lá. Foi um menino. Porque os adultos também tinham, mas eles duvidavam que 5 pães e 2 peixes podia fazer alguma coisa. A inocência do menino que falou, eu tenho 5 pães. Se te ajuda. Então, no fundo, plantar a igreja, você precisa encontrar as crianças. Só que criança só tem 5 pães. Não é o grande empresário. Porque eu já desisti desse negócio. Os caras mais mesquinhos que passaram pela história da igreja foram os grandes empresários. Eles amam o dinheiro. Eles são escravos do dinheiro. E eles só têm dinheiro. São as pessoas, socialmente falando, mais pobres que eu conheci na minha vida. São os grandes empresários. Eles se anulam de tudo que eles são, de tudo que eles fazem, de tudo que eles sabem, para concentrar numa coisa. Eu sou o que eu tenho. E é uma pena. Que aí eles viram fantoches sociais. Né? Muito bom. Como é que ele teu amigo ali que você falou, que você comentou, de que ele é pastor também, ele consegue expressar tão bem o reino, assim, tanto na empresa quanto... Porque o reino é influência. Você tem 1000 funcionários numa cidade. Uhum. Tem alguém que não gosta de você? Você é o prefeito. Você Você é tipo o prefeito. Você derrama 2 milhões numa cidade pequena. Esse cara tá pagando a coxinha da criança na escola, através da economia que ele gerou. Uhum. Então, se a gente entendesse que o reino de Deus se move por influência, a gente ficava mais focado em ser influente e não grande. Muito bom. Porque as maiores igrejas hoje, elas são monumentos, mas elas não influenciam nada. A influência delas é ínfima. Carl, por que você faz igreja no cinema, então? Porque eu estou buscando influência. Eu quero ter uma voz. E a igreja no cinema, quem me conhece sabe que, primeiro, a nossa visão missionária. Eu sou a 3ª geração de pastores missionários que abriram picada, entregando sopa, fazendo culto no ar livre. Eu cresci fazendo culto na Rua 15. Eu cresci entregando brado de guerra, que era o jornalzinho da igreja que eu frequentava. E descobri que a gente está tentando dar riquezas de prata e ouro, mas o levanta e anda a gente não dá. E aí eu entendi que a igreja de Jesus é a única causa de uma ação social na Terra cuja matéria-prima é a eternidade. Todas as outras causas, elas terminam com o fim. Elas acabam, né? Elas acabam. Uhum. Vamos fazer uma causa de fazer 300 casas lá na África. Puxa, que lindo. Mas 300 casas vai envelhecer de novo. Próxima geração talvez já vai estar morando na rua de novo. Uhum. Não muda o mundo. Ajudar as pessoas com as coisas. E aí, quando você encontra um caminho que você entra dentro da cabeça de uma pessoa e consegue mudar onde nem o marido dela muda, nem a mãe dela mudou, só Deus pode mudar, aí eu viciei. Por isso que é o seguinte, domingo de manhã é uma bomba. Deus me deu essa visão lá no começo da Inc. A gente tinha 700 pessoas dentro de um cinema que cabia 450, 500. E Deus me mostrava as pessoas assim, ó. Elas... Uma vez fui no ML, aí quando eu olhei pela vitrine assim, ó, a moça tava virando o corpo pela cabeça. Então ela pegou a cabeça assim, do jeito que ela girou a cabeça, girou o corpo inteiro. Uhum. Colocou a cabeça numa morsa. Pensa um corpo morto. Você vendo isso assim a 2 metros pelo vidro. Segurou a cabeça assim, eu lembro da cara daquele defunto. Prendeu a morsa assim pelas têmporas aqui, ó, e começou a serrar. Eu vi uma cabeça sendo serrada ao meio. E aquela tampa assim, porque estava gelado, né? Caiu a tampa assim e ela começou a fazer a perícia. E um dia Deus, no meio de um culto, me deu uma visão assim, era 500 pessoas com a tampa aberta assim, igual naquele cadáver. E Deus falando assim, eu tô te dando a destreza para você mexer nos pensamentos das pessoas. Você é um manipulador. Pode manipular. Só a diferença é que a nossa manipulação é sem tirania. Então a gente está levando as pessoas de um ponto A para um ponto B em nome de Jesus. Como Jesus levaria. E é o meu compromisso levar elas para o ponto que Jesus levaria. Jesus levaria ali. Por isso que é tão temeroso assim, você fazer uma igreja no cinema, que no final se quer encher um culto, porque o ponto B não é encher o culto. Uhum. Ponto B é levar as pessoas a uma vida extraordinária, que é o que vocês escutam aqui, vocês televisionam aqui, todas as quartas-feiras, de uma sentada. A gente tinha que fazer uma pregação de o poder de uma sentada, mano. Muito bom. Muito bom. O título é bom, o título é chamativo. Paulo, ele bate muito na tecla de que a gente tem que continuar a obra de Cristo, né? Continuem a obra de Cristo, carreguem a obra.
E Cristo e Jesus não tem nada a ver com coisas. A obra dele não é sobre coisas e ela não depende de coisas. E aí isso já mudou tudo já. Que daí prosperidade, ter as coisas, ou ter que ter as coisas para fazer a obra de Jesus, já não entra mais na conta. Então, o que é continuar a obra de Cristo? O que ele fez? Ele não entregou coisa nenhuma para ninguém. Ele entregou uma coisa, eternidade. Ele mudou o pensamento, a metanoia, mudança de mente. Então não tem nada a ver com coisa. Então o fato é colocar as pessoas num lugar onde as coisas já não têm mais tanto valor assim para elas. E você pode ter tudo. Tenha tudo. Né? Meu desejo é ter mais dinheiro, é viajar, é ter um monte de coisa, só que no final das contas é um monte de jovem rico que estão falando assim, Jesus, eu dei o dízimo, eu ajudei lá as pessoas, eu dei tanto para as instituições, aí Jesus assim, poxa, que legal, eu sei de cor todos os livros e tal. Jesus falando assim, que legal, cara, que bom. O evangelho funcionou. Que legal. Então, agora faz o seguinte, pega tudo o que você tem e dá aos pobres e me segue. E dá você agora. Dê você mesmo pra mim. Acabou a conversa com o jovem rico. Acabou, o cara broxou. Ninguém sabe embora. O nome dele até hoje. Acabou. Ninguém sabe Porque o nome dele. ali pra mim, essa conversa de jovem rico é sobre isso. Tem nada a ver com dar dízimo, com você entregar teu dinheiro pros pobres, nada a ver. O jovem rico pra mim, ele é o seguinte, é Jesus falando assim, cara, tá bom que Jesus não criticou ele em nenhum momento de dar o dízimo, de ajudar o pobre, de não sei o quê, de tudo que ele falou dos 10 mandamentos. Jesus em nenhum momento falou assim, cara, mas nada a ver isso aí, não. Ele falou, não, que legal, mas agora é o seguinte, eu quero você dar tudo o que você tem e seja o que você é pra mim. Isso aí. E aí ele broxou. E aí, essa é a questão. Essa é a crise da orfandade, né? A gente faz isso com nossos filhos, né? Eu dou tudo pra eles, só não dou o que eles mais precisam, que sou eu. Né? Por isso que não dói hoje a gente chegar e fazer toda a correria pra fazer um negócio, porque a gente não depende dessas coisas pra fazer, mas o máximo que eu puder fazer, eu vou fazer. Claro. E eu não vou falar sobre coisas pras pessoas. Não vou prometer pra elas que elas vão ter um monte de coisa. Por quê? Porque isso não depende de Jesus. Um cara sem Jesus, ele pode ter um monte de coisa. Um monte de resultado. Só que ele não tem nenhum fruto. Um cara sem Jesus pode ter muito dinheiro. Então eu não tô lá por causa de dinheiro. Mas o mínimo que você tem na vida com Jesus é você começa a caminhar numa segurança do Pai, que Ele te sustenta. E nunca vai te faltar nada. É isso que Ele prometeu. Nunca vai te faltar nada. Você nunca vai passar fome. E sabe qual que é o maior performático da religião que ele acabou de falar, que é cheio de resultado e vazio de fruto? Edir Macedo. Essa semana ele teve a cara de pau de abrir uma carta aberta aos seus membros da igreja pedindo perdão pelos 10 bilhões de reais que ele tem de patrimônio pessoal. Declarado. 10 bi. Se você Declarado. fez fruto, você precisa abrir uma carta aberta pedindo perdão pelos frutos? Você se desculpa de frutos? Né? Não faz sentido. Só que... Ó, macieira, gente, perdão aí, porque eu gerei muito fruto. Muito fruto e o fruto caiu aí e apodreceu a grama, né? E aí, perceba, se fosse pra gente plantar a igreja na religião e o resultado, a performance, fosse o elemento essencial, tinha que chamar o Bispo Macedo para dar o treinamento pra gente. Sim. Ele é hoje o líder, pastor mais rico do mundo. Do planeta, né? Do planeta. Ele deu pau em todo mundo. Que bizarro. Mesmo competindo em dólar. Em euro, mano. Em franco suíço. Só que tá comprovado que é cheio de resultado e vazio de fruto. E Jesus vai olhar para ele talvez um dia e falar: oi, você é da onde mesmo? Não lembro. Então, a forma talvez não é a realidade das coisas. E a gente se orienta muito pela forma. Mas a realidade é que conta. Né? Teologia é uma forma. E a gente se orienta pela forma da teologia, não pelo resultado que a teologia tem na tua vida. Porque se você buscasse o resultado da teologia na tua vida, você ia ver que a maioria dos teólogos tem pouco resultado de vida. Só que eles têm forma, têm um estilo de vida. Então, isso é importante que o Léo falou, que o primeiro requisito para o ministério é você dar um all-in. Que é viver para Jesus. Viver para Jesus. Viver... E aí, sabe o que eu entendi? É 20% só, são os ceifeiros.
Os outros 80 nunca vão fazer isso e tá tudo bem, porque são eles que vão ser o alvo do evangelho. O evangelho tem um alvo, que é salvar o que está perdido e dar a eternidade para essas pessoas. Não tornar eles um pastor de religião, né? Porque daí quando você se converte na religião, eles ficam a vida inteira te colocando culpa que você não toca no louvor, que você não ajuda na igreja, que você não é diácono, que você não... Cara, mas isso não é igreja. Isso também é igreja, mas igreja começa na mente, né? E quando você consegue entrar na mente das pessoas, essa era a diferença da teologia de Jesus e da religião. Jesus entrava na cabeça das pessoas. E hoje a verdade é que a religião, o reino, ele é uma influência na mente das pessoas. Quando a gente toca a mente, a gente desce para o coração, e o espaço geográfico do reino é um coração humano. Ali que o reino se estabelece. Quando você tem o coração de um rei, você tem o império inteiro dele. Então hoje o meu desafio é levar o reino para dentro de um pastor de 1000 funcionários. É levar o reino para dentro da casa de um influencer. É levar o reino. E aí, entenda uma coisa. Adão estava no Éden. Mas o Éden não estava em Adão. Aí ele ramela e perde o Éden. Aí Deus pega, levanta os 40 anos no deserto e tenta levar o povo de novo para o Éden, que era uma terra que mana leite e mel. E aí eles já tiveram a experiência do Éden ali e eles ramelam mesmo no maior tempo de milagres da história. Aí passa toda a história e aí, resumindo, Deus sempre tentou colocar o homem dentro de um lugar de perfeição, um lugar de prazer. Chegou uma hora que parece que Deus ele desistiu e falou, não vai funcionar. Em vez de colocar o homem no Éden, eu vou mudar. Eu vou colocar o Éden no homem. E o reino é o Éden no homem. Quando o Éden está dentro de mim, eu já não dependo mais do jardim. E aí sabe o que acontece? Quando você se torna o Éden do ambiente. Por isso que todo crente ele é catalisador, ele é um radioativo. Por isso que se as pessoas não se incomodam com a tua presença num lugar, ou tem alguma coisa errada com você ou com elas. O reino é você ser uma sombra na mente das pessoas que elas não te silenciam mais. Eu hoje, em 11 anos, eu me tornei uma voz no mundo pelo que eu sou na mente das pessoas. As pessoas elas carregam sentimentos todos os dias pensando em mim. Eu gosto muito de uma crença que você traz, assim, que você sente prazer em escutar as pessoas medíocres criticarem as tuas palavras. Isso talvez seja uma das maiores crenças que eu já vi, assim, porque realmente é isso, minha validação hoje. Porque se não tivessem falando, eu estaria muito em silêncio. É igual cientista. Um cientista bom mesmo, você vai ver o tanto que a comunidade científica xinga ele. Mas quem que é mais profundo? Um cientista que ele é muito perito numa coisa ou a mediocridade da comunidade científica? Então, ler a Bíblia é a mesma coisa. Você nunca vai ser mal falado enquanto você lê ela pouco. Todo mundo lê muito a Bíblia? A regra é ler pouco a Bíblia. E quem que vai ser a maioria? A regra. Quando você começa a estudar demais a Bíblia, se prepara, meu irmão. Porque quem lê pouco a Bíblia vai te xingar. E assim é com a igreja, assim é com negócios, comunidade dos negócios. O cara que, né, Elon Musk é um dos caras mais mal falados no mundo. Por quê? Ele desafia totalmente o status quo, tudo, Isso. Né? Todos os medianos, grandes CEOs que são medianos em alguma coisa. Pensa, é o primeiro ser humano que está tocando tri. Mas ele não é maluco? Ele não é louco? Então seja um pouco louco igual ele, né? Uma coisa, voltando no all-in ali, você dá tudo, né? Entender ministério, entender plantação de igreja, de campus, fazer a igreja de Jesus na terra. Ontem na viagem que estava com a gente, você falou, uma das perguntas acho que vai ser quais são os desafios, né? E eu pensei em algo que é um dos desafios que o maior desafio hoje para um homem, pai de família, é uma família. A família. Então, primeiro que para eu ser plantador de igreja, para você plantar um campus, o maior desafio é a tua família estar bem. Se a tua família não for funcional, se a tua família não for a igreja, se não começar lá na tua casa, é impossível ir para fora. Já não tem.
Então é engraçado, porque Paulo, ele fala, né, em vários momentos ali que às vezes é melhor você ser solteiro, né, pra fazer a obra de Jesus. Tipo assim, não, você não vai ter BO. Em alguns momentos ele fala assim, né, cara, é melhor então que você não se... Ó, o solteiro que foque nas coisas do Senhor, ou é melhor que você não case, porque mas se for se apaixonar, casa, mas o foco teu que depois de você casar tem que ser primeiro ali a tua esposa, a tua casa, tal. É requisito. É um requisito depois que você tá sendo uma carne com uma pessoa, porque em primeiro lugar, casou é uma carne, então é um só. Então você não trata mal você. Você é um com a pessoa, então você tem alguém ali, dali vem a descendência, então ali tem que funcionar. E eu falo assim, né? Dar o all-in inclui a minha casa, inclui a minha família. Então, se eu não tivesse uma esposa que entendesse isso hoje, que me apoiasse nisso, se eu não tivesse filhos que estão dentro da cultura de um ecossistema, cara, não ia dar certo, ia ser um caos, ia ser doído pra mim. Ia ser, tipo assim, não tem como. Porque eu sou homem, eu decidi casar com ela e ser uma carne com ela, e a gente ter filhos, e a gente ter uma casa... Então, se eu não ia ter como, eu não ia dar conta de fazer isso fora. E aí é por isso que eu não tô nem aí quando fala assim, em relação a voluntário, quando eu cobro algumas coisas. Sabe por quê? Porque não é minha posição como chefe, porque eu não ganho nada aqui. Não é a questão assim, cara, é minha casa, cara. É minha esposa que tá segurando as pontas lá. É meus filhos que estão caminhando comigo, é eu que carrego eles, eu que dou jeito. E eu tô aqui, e não é porque eu sou um pastor de um campus agora... que eu sou menor que você é menor que eu. Isso. Por que eu posso atravessar a cidade do Campo Comprido até o Jardim das Américas agora, todos os domingos? E aí eu tenho que escolher o voluntário lá que mora perto. Mas não tem nada a ver. O que eu tenho de melhor que o voluntário? A gente tá indo lá servir as pessoas igual. A gente está se organizando do jeito que precisa se organizar. Que minha vontade é que esse voluntário um dia seja um pastor também. Sim. Isso aí. E aí não é pastor, não é função. A questão é que assim, cara, se vira aí, meu. Entendeu? Tipo assim, por que você é um coitadinho e eu não? Tem muito voluntário que eu tenho certeza que ganha muito mais dinheiro que eu hoje. Só que você vê que o cara, tipo, ele ganha muito mais e ele se dá muito menos. E vive muito menos. Não tá preso demais com isso. Então, assim, por isso que eu falo, a família hoje é um dos desafios. Esse era um que eu fiquei pensando, assim. Você ter uma família funcional, bem organizada, bem... fundada na igreja simples de Jesus, isso te dá total impulsionamento para você fazer tudo fora. E é um desafio. É um desafio. O Cal tá aqui, ele pode falar. Ele, entendeu? A gente saiu, as esposas ficaram em casa, fomos lá pegar negócio, os filhos, entendeu? Estão dormindo sozinhos à noite em casa. Sei lá, se entra alguém lá, não tem um homem da casa lá. Sim. Então a gente... E eu não tô falando isso porque, isso aí, não, ele e o pastor lá, ele foi... Não, cara, é porque você também tem que ser assim, tipo... Eu dependo de você ser assim, porque senão pra mim vai ser zoado, eu não faço nada sozinho. Cara, isso tem uma conexão direta com o que você pregou também esse domingo. Falou assim, a função primária do Espírito Santo é sermos testemunhas. Então, testemunhar que na minha casa isso funciona, o reino funciona na minha casa. Isso. E aí você me ajudou a ressignificar uma coisa que a gente conversou esses dias ali na sala, que foi justamente sobre isso. Eu falei pra você que eu não sei até que ponto, que eu não queria ser exemplo. Eu tinha isso. E aí, quando eu falava isso pra Deus, eu vi aquela frase de Paulo, o versículo de Paulo, onde fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu falei, cara, eu não quero falar isso, porque, assim, eu não sou perfeito, não age assim, né? Só que daí você me ajudou a ver que isso, na verdade, era uma crença religiosa. Porque, na verdade, a gente não age pelo aquilo que a gente faz, mas pelo aquilo que a gente é. E se eu não posso falar que vocês têm que ser meus imitadores, você então Jesus não funciona pra mim. Então Jesus não tá funcionando, o evangelho não tá funcionando pra mim. Pior que desperdício você não falar isso. Total, cara. Você é um dos caras mais incríveis entre a gente aqui, um cara que as pessoas podem se identificar na sua humanidade o quanto Jesus ele é real. Não é na sua espiritualidade. Pô, o cara prega muito, o cara... Esse é o nosso problema. A gente colocou um padrão de espiritualidade para os perdidos tentar se identificar. Eles não vão conseguir. Porque é na nossa humanidade que os perdidos se conectam. Jesus, sendo Deus, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo, forma humana. Era na humanidade de Jesus que a adúltera olhou, que o jovem rico se aproximou, que tantas pessoas elas chocavam com Jesus, falando, meu, quem que é esse aí? Porque eles não encontravam Deus, eles encontravam um cara. E é por isso, Cal, que a gente tem que valorizar esses caras aqui.
Volta e meia a gente fala, cara, a gente precisa dar mais tempo pra esses caras que... Porque é um cara que a gente foi Jesus e falou assim, ó, seguinte, você tá pescando peixe aí? Vem ser pescador de homens com a gente. E o cara largou mão lá e veio. E o cara largou mão daqui. E o cara tem esposa, o cara tem filho. O cara... Então esses caras a gente tem que estar... Realmente, a gente tem que estar bem atento a servir esses caras em primeiro lugar. E a galera que dá BO, quem tá fora... Tem um monte de gente que dentro que começa a dar BO. E aí quem tá fora olha a gente exortando essas pessoas dando BO, elas criticam a gente. Ah, mas você fez isso com a pessoa, mas vocês falaram que... Não, cara, mas aqui eu tô falando de pescador, essa pessoa não quer... tá tudo bem, Jesus ama ela, tá tudo certo. Só que tem um monte de gente aqui que é os 12. Jesus não ficava lá, ah, mas o outro ali tal, quem quer ser curado, toca em mim. Eu tô aqui, vou curar vocês, eu vou ajudar vocês. Só que existiam os 12. A gente tá tão distante da figura do que Jesus era, que você falar que Jesus ficou doente é uma heresia. Mas você acha que Jesus não ficava doente? Não pegou uma febre? Não pegou uma gripona? Claro que ele ficou. E daí eu falei isso para um cara essa semana, ele me olhou e falou, sério? Você acha mesmo que Jesus ficou doente? Mas não tem a menor dúvida, ele era homem como todo homem. Sim. Passou por todas as dificuldades. Jesus errou pra caramba. Porque ninguém no processo de aprendizagem nasce sabendo. Ei, sabe onde você quebra? Eu tava pensando, onde você quebra os caras que falam que Jesus não... A fome. A fome no espírito não existe. Jesus passou fome. Ele ficou 40 dias no deserto. No final teve que vir um monte de anjo dar banquete pra ele comer. Pronto, mano. Ele passou fome. Passou fome. Se ele não era Deus? Por que eu não sinto fome? Mas voltando ao tópico anterior, a única maneira de não dar ruim você ser pastor de uma igreja e ter uma família feliz é quando o reino é cultura nos dois ambientes. Boa. A única maneira. Boa. Porque tem muito pastor que cresceu numa casa cujo ambiente carregava o reino. Só que quando ele se tornou pastor e foi congregar e assumir uma igreja, esse ambiente que não tinha reino, era religião. E aí o pastor, ele tinha a igreja como profissão, só que os filhos não se adaptavam na empresa do pai. E aí os filhos fazem todas as cagadas que eles possíveis. Por quê? Porque é o filho do pastor odiando a igreja. Meu, se você é pastor, teus filhos têm algum problema com a igreja, escute teus filhos, pelo amor de Deus, creia mais nos teus filhos do que no canalha que está te contratando ali. Porque imagine, a religião é a única força no universo que divide um pai de um filho, que divide a esposa do marido. Por isso que eu nunca vou respeitar nada da religião, nada. Eu vou falar mal da religião até morrer, porque é muito... Tipo, é pior do que o PCC. A religião é pior do que todos os outros sistemas nesse mundo. Porque nenhum outro sistema nesse mundo usurpa do reino para enganar os pequeninos. E a Bíblia diz, ai daquele que pega um pequenino. Melhor se amarrar uma pedra no pescoço e jogar dentro de um rio. Por quê? Porque vai feder, meu irmão. Por isso que eu quero ver todo religioso enfiado na espada, erguido pela lança. E a gente olhando, falando, tá vendo ali, ó? Mostre para as próximas gerações. Ó, religião é indústria, cemitério de pastores. Religião é uma indústria de alienação humana. Religião não tem nada de Deus. E não fique tentando pegar lá... mas minha mãe foi batizada lá na Universal porque o pastor estava orando e colocou um copo de água em cima da televisão e ela saiu daquele leito do hospital. Não use os meios para justificar os fins. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Reconheça o alto e não um pastor canalha, onde a gente está pegando e justificando os fins pelo benefício dos meios. Se a gente entrar nesse mérito, meu irmão, todas as religiões elas estão corretas. Sim. Por quê? Porque todo mundo tem o benefício da religião. Só que não é porque uma religião ela funciona na minha casa que eu vou deixar ela perpetuar na casa que está destruindo os outros. Então, é muito importante a gente entender isso, porque quando teus olhos são abertos para a religião, olha que loucura. Jesus falou, te darei as chaves do reino. E você agora é sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, propriedade exclusiva de Jesus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas e vos trouxe para maravilhosa luz. Jesus deu para cada crente a chave de uma igreja, que são os princípios. Não sei se você sabe, mas as chaves do reino são os princípios. Cada vez que você usa um princípio, você está usando uma chave do reino. E ele entregou para você. Aí você cai na lábia de uma religião, você começa a ficar 20 anos indo numa igreja,
Para daí um dia o pastor da igreja te liberar para você ser um líder de célula. E agora você pegou a autorização de um humano para você usar a chave e ser pastor de uma igreja que Jesus já te Jesus já te comissionou para essa igreja. As igrejas que mais cresceram nos últimos 30 anos, quais foram as igrejas? As que foram igreja nas casas. Lagoinha, Visão dos 12, Celular, Igreja Saddleback, a igreja dos pequenos grupos. Só que aonde que deu toda a porcaria? Onde que ramelou? Todas essas igrejas ramelaram. Bola de Neve estourou no Brasil pelas igrejas domésticas. Aonde que ela terminou sendo uma lagoinha? Ela derreteu. Bola de Neve derreteu. Quando o cara pegou e fez o que Jesus mandou, e no final ele colocou a cerca em volta e colocou a logo dele em cada grupo doméstico, meu irmão. Cara, todo movimento de igreja doméstica precisa ser incentivado. Só que arranquem as logos dessas igrejas. Porque hoje todo crente, ele tem ele tem outorgado a licença da franquia da eternidade para ele abrir uma igreja na casa dele. Todo crente. E esse crente tem uma igreja na casa dele, ele está hábil, sabe para quê? Fazer um casamento. Por quê? Porque ele é pastor dessa igreja. E alguém ali naquela igreja vai casar. Ele é apto para ministrar ceia. Olha que loucura. A gente acha que para ministrar ceia você tem que ter estudado alguma coisa e não ser do crente do reino que você é na tua casa. Não é qualquer um que ministra ceia. Para batizar tem que fazer um curso. E aí você olha Jesus ministrando a ceia, falando para 12 candangos, falando, viu, façam isso todas as vezes em memória de mim. Ué, mas quantos ali eram pastores? Quantos ali eram os bababá? Então tá tudo errado com as pessoas tentando fazer tudo certo. E esse é o problema. A gente precisa falar, religião, vocês estão pensando certo, mas vocês estão fazendo tudo errado. Ah, então não tá tudo errado na religião? Não, né? Senão eles não enganariam as pessoas. Só que o problema da religião é que ela usa o certo e se prevalece do certo para passar a cerca em volta e falar, agora é meu império. O maior cuidado que eu preciso ter na minha realidade aqui hoje que eu vivo é não trocar a mentalidade de reino para mentalidade de império. Sim. Nós corremos esse risco. Se um dia vocês verem isso em mim, me exortem, me puxem para o lado. Fala, cara, você está entrando numa mentalidade de império. E mentalidade de império divide o reino. Você está se desligando do reino, cara. Então hoje nós vivemos muito reino, só que cada um dentro do seu império. São vários impérios. Esses movimentos sociais de unidade de igreja são impérios. Tem um mandante atrás, tem uma igreja interessada, tem um núcleo de pastores, tem uma comissão de pastores por trás, querendo capitanear as franquias. E aí tem que cuidar para não chamar isso de igreja. Mas tem muita igreja ali dentro, porque eles usam da igreja para benefício de si mesmo. Por isso a Bíblia diz, apacentai o rebanho de Deus, 1 Pedro, acho, não por constrangimento, nem por sorte da ganância. E tem uma lista ali, ó. Por quê? Porque a gente vai correr o risco de fazer isso. E uma das formas que você falou recentemente, assim, ó, de você saber se você tem sido reconhecido, né, enquanto o pastor na tua casa, é você fazendo um culto com a tua família, né? Você sentando na mesa, botando teus filhos e tua esposa. Não é fácil, né? E você fazer um culto com a tua família, né? Se ali tu vai ver se teus filhos, eles te reconhecem como pastor da casa, como a sua esposa te reconhece como pastor da casa, né? Porque é mole, né? Você chegar, vem no altar e você fala pra um bando de gente que não convive contigo, né? Que sabe que tu não se converteu na tua reação, né? Porque ele só tá te vendo convertido na tua ação. Agora, quem tá na tua casa te vê na tua reação. E aí é difícil tu sentar com esses caras e falar assim, senta aí as crianças, vamos pegar o violão, né? Vamos orar aqui. Ali que é a parada, né? Ali só precisa tirar uma foto da cara da tua esposa, que ela já tá dizendo tudo, né? É bem mais fácil a gente ser um grande pastor para quem não me conhece, né? Outro dia eu fui numa igreja, eu cheguei e falei, ué, pastor, tua esposa não tá bem hoje? Não veio e tal? Pois é, Cal. Ela começou a ir no Bola de Neve. Eu falei, como assim? Ela falou que não quer mais vir aqui na igreja e tá frequentando Bola de Neve. Eu falei, meu Deus, olha onde o cara foi parar. A esposa dele falou, eu desisto da nossa igreja, eu vou pro Bola de Neve.
E ele tocava a igreja sozinho ali, entendeu? doideira. Por quê? Porque é desconexo. E esse é o duro, que quando tua mulher, você começa a ser pastor em casa, ou ela vai olhar assim, ó, tipo, tá bom. Ou ela vai ser a primeira a falar, obrigado que você está orando com a gente. Até que enfim, porque toda mulher tem um sonho, que o marido dela seja o pastor em casa. Muito bom, muito bom. Cara, nossa, muito bom esse podcast. Léo, então agora, devidamente campus pastor da Igreja no Cinema, faz o convite pro pessoal aí, aonde que fica, como é, que horas que vai ser os cultos lá no campus. Explica pra galera aí. Muito bom. A gente vai estar reinaugurando, né, a Igreja no Cinema no Shopping Jardim das Américas, próximo domingo, dia 29 de setembro. Reinaugurando porque a gente já foi Igreja no Cinema lá há alguns anos atrás, antes da pandemia. E a gente está agora retomando lá as nossas sessões nos domingos, todos os domingos de manhã, às 9h30 da manhã. A gente já está lá esperando vocês com uma sessão incrível, com pessoas prontas para receber vocês. Então, todos os domingos, a partir agora do dia 29 de setembro, às 9h30 da manhã, no Shopping Jardim das Américas, aqui no bairro Jardim das Américas, em Curitiba. Então, quero fazer esse convite especial para você. A nossa inauguração agora no próximo domingo. Então, vá com muita expectativa, porque Deus tem algo muito especial para entregar para a cidade. E não só você vai lá para receber, mas você pode ser a próxima pessoa a também estar aqui entregando isso junto com a gente. Amém. Excelente. Amém. Então Pessoal, agora- Léo, Cal, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado por vocês serem também referências. E, de fato, isso de pessoas que são, pra gente, exemplos de conduta, de liderança, de pessoas, de cristãos. Obrigado por isso. Obrigado por sempre estar trazendo sempre umas palavras de sabedoria e encorajamento pra gente e pra todo mundo que tá ouvindo a gente, tá? Você que ouviu esse podcast até o final, compartilhe esse episódio. Você sabe que provavelmente já passou na sua cabeça pessoas que devem escutar esse papo, que vão ser abençoadas, edificadas com essa palavra. Então compartilhe com eles, vai ser muito bom. E comenta aqui se você quer ver também o segundo, terceiro, quarto podcast, talvez, dessa série aqui, especial sobre plantação de igreja e ministério. Fechou? Fechou. É importante te lembrar também que a partir de agora nós temos 2 campos da Igreja no Cinema. Então o Shopping Ventura, o Cinema no Ventura, ele não parou, ele continua todo domingo às 9h30 também. E agora tem mais uma plataforma no Shopping Jardim das Américas e em breve mais 10 cinemas em Curitiba para que você possa ter uma igreja no cinema perto da sua casa. Te vejo no próximo Bíblia na Sobremesa. Valeu!